Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. A Igreja nos fala hoje, através da sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo com que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olha a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus inicia dizendo na sua santa palavra, não julgueis e não sereis julgados. Então o Senhor está colocando aqui uma condição, não queres ser julgado, não julgue. Jesus mesmo, Ele nos deu o exemplo quando lança uma mulher aos seus pés para que Ele a julgue e a condene. Ele, sendo Deus e tendo toda a autoridade de julgar e até mesmo condenar, por não ter pecado, Ele ama aquela mulher, se agacha até o nível que ela se encontra e a levanta e a manda ir com paz no coração e a advertência de não pecar mais, de fugir do pecado. Então Ele está dizendo, não julgueis e não sereis julgados. E quando a gente vê pessoas na mesma situação do outro, humana, falha, pecadora, imperfeita, se levantar como juiz para julgar o outro. A gente vê muito isso, que às vezes as pessoas estão numa vida até mais complicada, ou seja, mais delicada, diante de Deus do que aquele outro, e às vezes, com a crueldade imensa, se levanta a apontar o dedo e a julgar e a ver defeito na vida do irmão. Lembremos aquela parábola lá em Mateus do servo cruel que devia uma conta enorme ao rei, o rei o perdoou e disse que ao sair dali muito satisfeito porque foi perdoado o rei uma quantia que ele não tinha condição de pagar, ao sair dali encontrou seu irmão que lhe devia uma quantia muito inferior, mas muito inferior mesmo a que ele devia ao rei que foi perdoado. E diz a palavra que ele agarrou aquele irmão pelo pescoço, quase o estrangulou, dizendo, paga tudo que me deve, senão vou te pôr na prisão. E aquela situação da impiedade daquele irmão para com o irmão, tendo sido agraciado por uma benevolência do rei que o perdoou toda a dívida, aquilo ali chegou ao conhecimento do rei, e esse rei que é Deus. E aquele rei voltou atrás do que tinha perdoado e colocou aquele servo na cadeia até que pagasse toda a dívida. Então, quando nós temos consciência da nossa pequenez, da nossa condição de pecador, que somos necessitados e precisados de Deus, e que nós temos consciência que esse Deus amoroso e bondoso e misericordioso nos perdoa os nossos pecados e nos agracia com sua graça, nós também somos assim gratos, não somente em dizer obrigado, Senhor, mas em termos a atitude semelhante a que o Senhor teve conosco, em perdoar aqueles que nos ofenderam. Então ele está dizendo aqui, não julgueis e não sereis julgados, ou seja, não levante julgamento contra ninguém, porque perfeito só Deus
E se eu julgo meu irmão naquilo que talvez eu não esteja fazendo, há outros pontos na minha vida que se pode olhar e também se pode me cobrar. Porque do mesmo modo com que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, sede misericordioso, e vosso Pai será para convosco misericordioso. Então, viver a misericórdia. Não nos cabe apontar, não nos cabe julgar, não nos cabe aí estar acusando, não nos cabe estar investigando a vida do outro. Cabe a nós olharmos para nós mesmos e procurarmos o máximo possível, com a graça de Deus, como ele diz lá em Mateus 5, no último versículo, em 48, conferir aqui, Mateus 5, último versículo, isso 48, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Então, como ele diz em Mateus 5, no último versículo do capítulo de Mateus 5, 48, sede perfeito. Então, não nos cabe estar julgando, mas cabe a nós olharmos para nós mesmos e buscar constantemente, dia a dia, buscar viver essa perfeição que ele nos pede, em Mateus 5. E ele diz, com a mesma medida com que julgardes e medirdes, sereis medidos. Então sejamos misericordiosos sempre, para que possamos sempre encontrar misericórdia diante de Deus. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave no teu. Então é aquilo que eu dizia. Às vezes a gente está numa situação muito mais delicada diante de Deus, ou seja, com a trave no olho e dizendo que está vendo o cisco no olho do irmão. Às vezes as pessoas que têm assim sua vida mais assim desorganizadas, melhor dizendo, a palavra mais leve, desorganizada diante de Deus, é aqueles que ficam ali observando e vendo que a vida do outro está toda desorganizada diante de Deus. E não tem assim a capacidade de enxergar a si mesmo a sua situação. Então é isso que Jesus diz, tu vês o cisco no olho do irmão, tu vê coisas mínimas na vida do irmão e não vê o quanto tu mesmo estás errando. Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Então aqui o Senhor nos chama a atenção para a gente não ser hipócrita. O Senhor nos chama a atenção para o testemunho. Não basta eu vir com as palavras bonitas e dizer, irmão, é assim, assim. Tu tem que mudar, tu tem que se organizar nesse sentido. Ora, se a minha visão está com a trave, como que eu posso ter condição de tirar um cisco no olho do irmão? Então, meus queridos irmãos, é preciso que nós em tudo busquemos dar esse testemunho. E é que o Senhor chama de hipócrita. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então Jesus está dizendo, olha, tu cuidas de ti, tu buscas reorganizar a tua vida, tu buscas se ajeitar comigo, tu busca reconciliação com meu Pai, tu busca a sua misericórdia, tu busca ter tua vida transformada, assim tu tens condição de ajudar o teu irmão nesse sentido. E aqui nós entramos nas obras de caridade espiritual, que é a pessoa que começa ali a ser luz para o outro, ensinar o caminho de Deus. Mas é preciso que nós possamos nos reorganizar a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Então esse é o último versículo do Evangelho que a igreja nos traz hoje. Finalizando, ele dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então finalizo exortando a mim e a você. Vamos ter um olhar para nós, tirar a trave do nosso olho e ter condição em Cristo de poder ajudar o irmão. Quando diz tirar a trave, é que a gente possa também buscar dar testemunho, que a nossa vida esteja comprometida em coerência com a palavra que pregamos. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está dizendo a cada um de nós que é preciso a gente amar, é preciso a gente perdoar, para que possamos também receber tudo isso de Deus. Como rezamos no Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Ou seja, nós estamos colocando uma condição, me perdoa assim como eu perdoei. Se eu perdoei, terei perdão. Então, que cada um de nós possamos pedir a Deus a graça de perdoar, a graça de não julgar,
ou seja, de não estar vendo cisco no olho do irmão enquanto que o nosso tem uma trave. É preciso que a gente possa sim ajudar o irmão, mas é muito mais importante e necessário que nós possamos primeiro tirar a trave do nosso olho, para que a nossa ajuda ela tenha uma eficácia, ela tenha um efeito positivo na vida do outro. E obedecendo essa palavra e as orientações do Senhor, que nós possamos sempre amar o nosso irmão e nunca julgá-lo, nunca condená-lo, nunca atirar pedra, nunca apontar o dedo aos seus erros, porque Jesus ele nos faz esse alerta. Enquanto tu olhas uma área da vida do teu irmão que tu vês que pode estar errada, tu deixa assim uma brecha grande para olharem para ti e veres que tu não é perfeito. Então, perfeito só Deus. Mesmo assim, Ele nos pede perfeição, como a gente viu em Mateus 5,48, mas nós não somos perfeitos. Isso é uma verdade. Por isso que Ele diz, olha, sede misericordiosos, tenha uma medida boa, né? Um olhar caridoso, um olhar complacente, compassivo, um olhar de piedade para com o irmão. E mesmo que em algum ponto da vida desse irmão tu vejas fraqueza, é aí onde tu tem que ser o Cristo na vida desse irmão, mostrando que Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio procurar salvar o que estava perdido, Jesus veio procurar para dar vida e vida em plenitude. Jesus vai de encontro ao fraco para mostrar que é nele, em Cristo, que o fraco terá fortaleza. Jesus veio para o pecador para mostrar ao pecador que é nele, em Cristo, que ele terá a libertação dos seus pecados e o perdão. Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido, que nenhuma causa é perdida quando se busca o Cristo, quando o aceita no coração. Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido, foi o que ele disse já a Zaqueu. Então esse Deus que é amor e misericórdia, ele nos orienta em sua palavra, a gente não julgar ninguém. Quando ele diz em Mateus 7, não julgueis e não sereis julgados. Então finalizo com essas palavras do Senhor. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo com que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Se fores impiedoso, também irás colher impiedade. Se fores misericordioso, também irás colher misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que fez mais uma reflexão no canal, fica com Deus, que eu vou com Ele até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.